Outra coisa que a gente está vendo muito por aí é um mover esquisito aí, que é o cair no espírito. Eles usam muito o texto de Ezequiel. Esse cair do espírito aí, eu achei que um dia ia parar esse negócio. Mas Ezequiel, no capítulo 1, ele fala, eles usam muito esse texto de justificar, de cair no espírito. Mas nós vamos ver aí o que é cair no espírito. Capítulo 1, qual versículo? Versículo 28. E depois nós vamos ler capítulo 2, 1 e 2. Aí ele diz assim, olha, eles usam esse versículo aqui para dizer cair no espírito. Versículo 28 diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, eles usam esse texto para dizer que o cair no espírito é bíblico. Ô, Felipe, aquilo que nós estávamos falando, às vezes eles usam até a Bíblia e usam errado, né? Nem É. tudo que a gente diz é bíblico é para ser seguido. Sim. Pode parecer esquisito o que eu estou falando. Mas tem coisa que tem na Bíblia. Eu li um salmo outro dia, parece que é o Salmo 109. Eu parei até, eu gosto de ler antes de orar, né? Começar a orar, eu gosto de ler um salmo, um texto da Bíblia. Eu gosto de ler com a Bíblia na mão. Eu gosto de orar com a Bíblia na mão. É mania que eu tenho. E, assim, é mania, tá, gente? Porque Aham. não é que é mais santo, mais isso, mais aquilo. Eu gosto de estar com a Bíblia na mão, porque às vezes me lembro de um versículo na hora que eu estou orando e eu abro ali e tal. E eu leio o Salmo, um texto da Bíblia, antes de começar a orar. E eu comecei a ler o Salmo, parece que é o Salmo 109 mesmo. Nossa, mas é muito pesado. Depois eu vou estudar ele direito. Mas assim, então tem coisa na Bíblia que está relatando algo, até mesmo para a gente não fazer. Sim, como os milagres de Jesus, que ele passou a lama, Aquilo ali Paulo quanto o lenço, são coisas o que lenço. aconteceram, são Isso relatos, né? é descrito, mas tem coisa até que é ruim, que está descrito, por exemplo, é, a, a, um filho de Davi violentou A a irmã, irmã dele, a outra filha de Davi. sim. Está relatado, né? Uhum, Mas é algo abominável. exatamente. Só está relatado, só está ali, né? Por exemplo, Davi, um grande homem de Deus, eu acho assim, um maiores ali. O que ele fez com Urias, né? Uhum. Não deveria ter sido feito. Mas é para a gente aprender e não fazer, né? A Bíblia contém essas Sim. coisas. Mas então, assim, eles falam assim: olha, tá vendo? Cair no espírito é bíblico, olha aí. No finalzinho aí fala que Ezequiel caiu, ele caiu sobre o seu O rosto. rosto não pó. Interessante, uma colocação. Interessante que a gente, quando vê essas coisas, essa galera sempre cai e pula, estribucham, cai no chão, moças caem no chão, aí tem que vir aquelas pessoas com os panos e cobrir. Interessante que todos caem para trás, né? E aqui a Bíblia relata que ele caiu com a cara no pó. E sim, aqui dá uma ideia de que ele se prostrou diante de Deus. Ele se Exatamente. ajoelhou diante de Deus, com a face diante do pó. E essa galera tá caindo para trás. Sinceramente, eu tenho uma visão de endemoniação quando eu vejo esse tipo de cena. Não agi, nunca vem. Pode-se dizer, né? Assim, É. eu vejo que aquilo é da cara. E Sim, às vezes sujeição, às vezes o próprio líder da igreja já coloca aquilo, olha, eu vou pegar a capa e vou rodar, e muita gente. Então a pessoa já começa, olha, se eu não é. fizer, é o Uhum. efeito maná. Ele Sim, põe uma. Você já viu quando todo mundo, às vezes, umas cenas aí, todo mundo de mão dada. Aquilo ali é justamente porque se vamos supor, tem 10 pessoas, se 8 caírem, um vai ficar em pé com a mão segurando? Ele não consegue, ele tem que ir ao chão. Aquilo é sim. manipulação pura, sabe? Então, assim, São. é feito manada.
tem uma coisa que às vezes está acontecendo muito na igreja, que é assim, as pessoas têm medo de dizer o que ela sente, o que ela vê das coisas. Se todo mundo diz a mesma coisa, eles ficam com medo de dizer, olha, por exemplo, falar em línguas, ser batizado. Por isso que eles têm essa manipulação dizendo, olha, isso é o Espírito Santo, então você fique calado. Uhum. E as pessoas ficam caladas, falam, mas é estranho. É estranho, aquela irmã ficar pulando, e sabe, às vezes fica balançando as coisas, fica lá, joga para cima, para baixo. Aí você fala assim, mas gente, será que isso é de Deus mesmo? Será que o Espírito Santo ia fazer essa pessoa agir dessa forma? Então, assim, aí eles colocam isso como regra. Mas aí você vai ver no capítulo 2, é isso que você falou, ele caía para frente, ele se prostrava com o seu rosto, diante da glória do Senhor. É uma coisa muito importante a gente ver no capítulo 2, no versículo 1 e 2, e só para a pessoa entender, Felipe, que a Bíblia, ela no original, ela é escrita direto. Ela não tem capítulos e versículos. Então, o capítulo 2, o versículo 1 e 2 é continuação do Sim. capítulo 1, versículo 28. É uma coisa só. Então, quando lá no versículo 28 fala que ele caiu sobre o seu rosto, olha no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Olha para você ver, o Espírito Santo entra em Ezequiel, e o coloca de quê? De pé. Não joga ele no chão. Sim. E outra coisa, no final aí diz assim, e ouvi o que me falava. Ele não perdeu o sentido, não. Pelo contrário, ele prestou atenção no que estava sendo falado. Exatamente. O Espírito Santo te coloca de pé. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, é derramado na vida dele, ele se coloca de pé Traz e passa a lucidez. ouvir. Traz lucidez, capacidade de entender. Não perde consciência, não fica, sabe, desorientado. Ele se coloca de pé para quê? Para poder. Nós vamos ver aqui mais um textozinho rapidinho aqui, para quê? Por que o Espírito Santo coloca de pé? Então, assim, o Espírito Santo não quer ninguém caído, não, nem fisicamente, nem assim, emocionalmente, espiritualmente. O soldado fica em pé, né? Pode um soldado ficar caído? Então, assim, olha você vê, no versículo, no capítulo 3 aí de Ezequiel, vai ser o mesmo processo, olha, capítulo 3, versículo 23 e 24, só para fechar essa questão aí. Diz assim, olha, e levantei-me, é isso mesmo, versículo 23 e 24, e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. É aquela primeira lá, ele fala, como aquela glória que eu vi no rio Quebar, aquela primeira lá. E caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, de novo, aí, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. Caminha. O Espírito Santo coloca a pessoa de pé para ela fazer a vontade do Espírito. Ô, Felipe, em que alguém vai trazer benefício para alguém caído no chão lá? Igual você falou, aí vem uma irmãzinha e joga lá uma toalha em cima da irmã, sabe? Sem noção. Sabe? Já sabe. O Espírito Santo não ia fazer uma. Eu falo assim, não ia, não quer dizer que eu tenho autoridade sobre o Espírito Santo. Mas eu estou aqui, assim, tentando trazer um discernimento, uma luz. Então, assim, eu não imagino, vou mudar a frase, né? Porque eu não sou dono do Espírito Santo. Eu não imagino o Espírito Santo colocando as pessoas em situações, sabe, constrangedoras. Nós não imaginamos, porque as escrituras nos dá
esse Exatamente casamento, né? isso. E nós temos que embasar na palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo fala que a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, a edificação, a exortação, Para isso. toda boa obra. Exatamente. Então, nós nos Exatamente. baseamos na palavra para dizer sobre essas características do Espírito Santo. E como foi dito anteriormente, o Espírito Santo ele não fará hoje coisas que possa distorcer ou trazer uma ideia de contraponto do que anteriormente ele fez e falou. Porque o Espírito Santo ele está cumprindo em nós, ele está fazendo em nós a vontade do Pai e também a vontade dele, porque ele é Deus, não é? Então ele não é contraditório, ele não vai mudar a palavra dele. Então nós estamos indo com o que a palavra está nos relatando, né? Não é uma coisa de nosso pensamento pessoal, é igual na geração Pôncio Pilatos que você disse, bem colocado. Entre a minha opinião e a sua opinião, a Bíblia é o árbitro. Exatamente. É isso mesmo. E quando Jesus ele fala assim que o Pai daria outro consolador que nos guiaria a toda a verdade, é isso. A verdade é o Evangelho, é a Bíblia. Sim. Não há uma outra verdade, outras verdades. Jesus diz que ele é a verdade. Né? A verdade. Então, nos fará lembrar de toda a verdade. Tem um texto que Jesus fala isso, olha, o Espírito Santo nos fará lembrar de toda a verdade. Fará lembrar é aquilo que a gente já tem. Sim. Ninguém pode lembrar aquilo que Aquele que não não sabe, sabe. aquilo que não conheceu. Exatamente. E aquela Às questão vezes, que tem muito crente que usa isso. Por exemplo, eu já ouvi isso. Ah, irmão, eu não preciso ficar lendo muito a Bíblia, não, porque eu sigo a instrução do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele me conduz a ler aquilo que ele quer que eu leia. E, ó, irmão, Deus, ele me dá a palavra ali na hora. Aí eu te pergunto, se você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento bíblico, como é que Deus vai te dar a palavra ali na hora, se você não faz ideia da onde que tá, o que que fala, onde que vem, né? Aí vem dessa ideia aí de que o Espírito Santo, ele te faz lembrar, mas como você disse, lembrar o que você já sabe. Não tem como você lembrar, senão a palavra diria, o Espírito te faz saber. Aí seria outra exatamente. conversa, mas diz lembrar, né? É igual eles falam que tudo é mistério. Tudo é mistério. É um mistério. É outra coisa que às vezes fala assim, não, o Espírito Santo me revelou uns mistérios aqui da igreja. Um É muito mistério, tremendo. eu vou revelar um mistério para vocês. Gente, isso aí eu concordo com a interpretação histórica, né, da igreja reformada e tal. Da igreja reformada. Gente, o mistério que Paulo está falando, sabe, que parece que João também fala alguma coisa sobre isso, o mistério oculto antes Uhum. é Jesus, é a manifestação de Cristo, Sim. sabe, que era mistério e depois foi revelado. As escrituras revelam o mistério. Uhum. Paulo estava revelando o mistério ali, porque eles não tinham. O Novo Testamento estava sendo escrito. Hoje nós temos a revelação do mistério, que é Jesus. E eles ficam usando esses textos que falam em mistério, por exemplo, aquele texto que fala assim, olha, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, são os que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E usam isso como céu. Não. Jesus é essa manifestação do mistério. Né? Então, assim, eles ficam usando isso para poder justificar a sua falta, a sua pouca intimidade com o evangelho, né? Então, isso é mistério. Irmão, é mistério. Eu falei isso aqui, nem ele mesmo está entendendo. Aí você fala assim, por que isso? Não, é mistério. Deus não revelou ainda não. E é uma coisa assim que cala a boca, né? É um cala a boca mesmo. Ah, irmão, é mistério. E mistério é mistério e É acabou. mistério, é mistério. Então, assim, o texto aqui é bem claro, diz que ele se colocou de pé e passou a ouvir o que o Espírito estava falando. Aqui, Felipe, deixa eu te dizer, lá em Coríntios fala assim que o
o homem natural não compreende as coisas de Deus, que só pode ser discernida espiritualmente. O que Ezequiel está falando aqui, que ele passou a ouvir, ele passou a entender o que o Espírito estava querendo para a vida dele. Sabe? Aquilo que nós estávamos falando. Que benefício tem uma irmã caída no chão, um irmão caído no chão? Sabe? Que benefício tem para o Evangelho? Não traz edificação para. Aí fala assim, está sendo preparado. Preparado para quê? Para ser tapete? Para se tornar um capacho? Para ser pisado? Tapete do céu. Preparação em quê? Pois é, misericórdia, gente. Sabe, as pessoas não perguntam por que eu tenho que fazer isso. Aí vê um monte de gente girando. Uma coisa eu fico admirado. Como que eles conseguem girar e não fica tonto? Gente, aí eles vão dizer que é o Espírito, né? Pois é. Aí eu não sei. É o Espírito que não deixa. Você já brincou aquelas brincadeiras que você colocava a testa num bastão e ficava girando, 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 e depois ia atrás dos colegas ou alguma coisa? Sim. Cara, eu nunca fui bom nisso. De ficar girando, girando, girando. Eu vou te falar, se eu fosse fazer isso, eu ia cair, com certeza. Aí eu ia cair mesmo. Aí eu ia cair de verdade, porque é uma situação assim, eu não entendo, eu não entendo. Se achar um texto bíblico para dizer aí, sabe? Eu aceito com todo prazer. Mas não tem necessidade. O Espírito Santo precisava de Ezequiel de pé. Não precisava dele caído, não. Sim. Sabe? Não precisava. Sabe, quando Elias ele estava mal, o anjo foi até ele e levou o quê? Comida. Cuidado. Sim. Né? Para ele poder ter força. Exato. Poder caminhar. Falou, a caminhada é longa, Elias. Come. O Espírito Santo. Jesus ele fazia isso muito. Quando ele ressuscitou, ele estava lá na praia e eles não reconheceram ele. Ele já estava fazendo um peixinho lá assado para o pessoal. Quando eles chegaram lá com o barco, eles não reconheceram Jesus e viram a brasa e o peixe, mel, aquela coisa toda. Jesus estava ali. Eu fiz até uma pregação uma vez na igreja. Quando Jesus ele chama a atenção de Pedro, quando fala assim, Pedro, tu me amas mais do que este, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas e tudo. Jesus não chegou chamando atenção, Jesus não chegou com os 2 pés no peito de Pedro, não, sabe? Olha, você isso, aquilo, não. O que ele fez? Deu o alimento, deixou ele descansar, sabe? É importante que a pessoa tenha a capacidade de ouvir, ele esteja bem. Não adianta você chegar para um mendigo de rua e dizer, olha, você tem que se converter e tal, e não estender a mão. Uhum. Ele não vai te ouvir. Isso por experiência, que eu trabalho numa casa de recuperação, eu sou capelão, né? E eu faço um trabalho numa casa de recuperação. Então, eu sei como é que funciona. Se você ajuda eles são mentirosos também. 99% deles, eles querem que você ajude ele depois. Então, eles acreditam em tudo que você disser, desde que você faça o que ele te pede. Se você der uma comida para uma pessoa morador de rua, ele acredita em tudo que você quiser. Mas depois é só para te enganar, muitas das vezes. Por experiência já. Uhum. Mas então, assim, Jesus cuidou. Então, o Espírito Santo quer o seu bem. Ele não quer você, sabe, caído, sabe, de qualquer jeito. Virou até comércio. Felipe, eu estava vendo. Eu acho que na Shopee tem. Eu vi um lugar vendendo. Uma pessoa até fez uma propaganda, perguntou se minha igreja tinha. As pessoas andavam com pano de saco porque fulano lá costurava roupa de pano de saco. Sabe, virou propaganda isso. Você vê até venda-se de roupa de saco para a igreja. Para a pessoa ficar andando com pano de saco na rua. Sim, sim. E o que isso vai fazer na vida das pessoas? Eu vejo que nessa linha pentecostal e neopentecostal há-se muito aquela questão, eles estão muito presos na lei.
Eles não entenderam ainda o que é a nova aliança. Então, na verdade, eles entendem o que é a nova aliança no que convém para eles, né? Que vai conver para eles. Mas eles continuam irrigados, arraigados, essa palavra, nas questões do Antigo Testamento. Quando nós entendemos que hoje o Antigo Testamento ele serve para conhecimento, para uma edificação, é um contexto histórico para que nós entendemos o que Deus fez, o que Deus é, o que aconteceu, certo? Mas o que governa é a Trindade, é Jesus, é a sua graça que agora governa nossas vidas, não é mesmo? As leis de Deus, elas existem e elas foram cumpridas através de Jesus. Jesus disse isso, eu não vi abolir, mas eu vi cumprir. Então, quando você cumpre, você encerra, né? Quando você abole, você destrói, você quebra. Então, ninguém nunca mais vai ter acesso. Você destruiu, você quebrou, né? Eu pegar meu telefone aqui e quebrar ele, ninguém vai pegar ele mais, não vai ter acesso, está quebrado. Mas se eu cumprir esse telefone, eu paguei todas as parcelas do meu telefone, ele vai estar aqui. Pode ser que eu nem vou usar ele, eu vou usar outro telefone, mas ele está aqui, ele está quitado. Eu entendo assim. Jesus, ele quitou a lei, ele cumpriu a lei, ele foi o sacrifício. Né? Então eles estão muito arraigados nessa questão da lei, do Antigo Testamento, a questão do pano de saco. Engraçado que Jesus vai falar isso, né? Esses fariseus hipócritas que se vestem de pano de saco, que põem sinos no pescoço e saem nas praças, nas ruas, eles fazem de tudo para ficar com um semblante de tristeza, de desânimo, para mostrar ao povo que jejuas. E aí o Senhor fala: esse já tem a sua recompensa. Mas se você que jejua em secreto, seu pai em secreto te recompensará. Interessantíssimo demais. Eu até acho que é diferente um pouco, assim. Eu acho que nem é o Antigo Testamento eles estão presos, sabe, Felipe? Eu acho que eles estão num estranho testamento. É o outro testamento, inventaram o terceiro. Sim. Existe o Antigo, o Novo e o Estranho. Eles estão no estranho testamento. Eles inventaram um testamento. No Antigo Testamento não tem nem assim, sabe? Quando fala de saco, cinza sobre a cabeça, tem o rasgar roupa. Daqui a pouco eles estão rasgando as suas vestes.